Vamos agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga que nos assiste, que nos envolve nesse momento, pedindo a eles, além do que nós já recebemos, que é a proteção, que é a orientação, o esclarecimento de forma que cada um de nós consiga compreender aquilo que está nos sendo oferecido. Além disso, que já nos é oferecido todas as semanas, pedimos aos nossos bons amigos que nos protejam, que não permita que a nossa mente divague, que os nossos medos injustificáveis se aflorem, atrapalhando o nosso estudo, a nossa comunhão. Que Jesus, nosso Mestre, nossa luz, ilumine o nosso caminhar, a nossa busca, que todos nós possamos ser, depois desse estudo, como durante todo ele, mais felizes do que quando chegamos nele. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Então, que assim seja. Vamos, então, começar os nossos trabalhos de hoje. Então, eu vou ver se eu consigo pôr uma apresentação na tela aqui. Peraí. Começar aqui. Vocês estão conseguindo ver a apresentação aí, gente? Sim. Tudo bem. Então, vou começar a leitura aqui, e se alguém quiser se alguém quiser falar, é só levantar a mão. É só ligar o microfone e falar. Então, é o capítulo... Deixa eu desligar isso aqui. É o capítulo... Não é aqui, deixa eu tirar. Capítulo 8, organização de serviços. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa
de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviços da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então, a gente lembra, né, que no capítulo anterior, o capítulo 7, explicações de Lísias, né, André Luiz, digamos assim, já demonstrava estar mais adaptado, né, ao novo local em que ele se encontrava, né? Ignorava a questão do auxílio que a mãe dele vinha prestando, ficou emocionado quando foi esclarecido que a mãe dele, desde o início, estava acompanhando e assistindo, né? E compreendeu que existia a possibilidade de, num breve espaço de tempo, ele poder rever a mãezinha querida dele. E num futuro, né, impreciso ainda, talvez até a família, né? E esse capítulo termina com André Luiz, digamos assim, demonstrando, né, declarando o forte desejo que ele, né, manifestava de rever essa mãe, porque Lísias esclarece que quando temos um desejo muito forte, né, aquilo se torna possível, né? Só que aí ele esclarece por Lísias que fala assim: convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Então, o André Luiz vinha se adaptando, vinha crescendo em conhecimento, em consciência, né? Nesse período que ele estava no hospital. E aqui, esse capítulo vai narrar, né, a primeira vez que ele deixa aquele recinto de 4 paredes, porque até então, desde o momento que ele havia sido resgatado, né, lá do umbral, ele tinha vindo numa maca, né, e ficou digamos assim, nessa área hospitalar do Ministério do Auxílio, desde que tinha chegado. E decorridas, né, então, algumas semanas desse tratamento que ele recebeu, né, aí ele vai sair pela primeira vez em companhia de Lísias. Lísias, quem não, se já tiver, digamos assim, quem, só reforçando aqui, que era aquela pessoa, né, muito atenciosa e muito capacitada, que o ministro Clarencio, né, por meio, né, do, do médico, o Roberto, esqueci o sobrenome do danado agora. Henrique de Luna. Isso, Henrique de Luna. Não tem nada a ver com Henrique de Luna. O Henrique de Luna, que é o diretor né, daquela área lá, tinha designado para acompanhá-lo, né? E a gente já sabe que o Lísias, ao longo dessa narrativa de André Luiz, ele cada vez mais ganha em importância, né?
e cada vez mais solidifica essa amizade com André Luiz. Então, nessa primeira visita, né, à cidade de Nosso Lar, ele, né, digamos assim, tem uma espécie de um guia turístico, né, que é o Lísias. Aí ele começa a narrativa dele, né, porque ele fica deslumbrado com o espetáculo, né, que se revela diante dele. Então ele fala assim: impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas. Então a gente já vai seguindo essa narrativa e vamos já enxergando na nossa imaginação a imagem de uma cidade bonita, confortável, né? E em muitas coisas superiores às nossas cidades do plano físico, porque ele não fala aqui de poluição, ele não fala de trânsito desordenado, né? E nessa época, em 1930, que ele escreveu o livro, na década de 30, cidades, por exemplo, como Nova York, como Cidade do México, como Londres, já eram cidades que já tinham um trânsito caótico, digamos assim. A gente vê em documentários, né, que já eram metrópoles assim muito agitadas. Aí ele continua: ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Ou seja, numa cidade de carruagem passando desenfreada, carros passando buzinando, né? Não teria essa observação de tranquilidade espiritual, com certeza. Porque, então, por que Nosso Lar apresentava isso? Porque ela tinha, digamos assim, outra filosofia em comparação com as nossas cidades, né? Mas aí ele continua: não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade. Ou seja, não tinha ninguém deitado lá numa rede, né? Ou, ou deitado debaixo de uma marquise, né? Como é comum a gente ver muitas vezes nas nossas ruas, né? Os nossos irmãos moradores de rua, muitas vezes, em situações muito, muito tristes e lamentáveis, né? Então, essa expressão dele, de certa maneira, quis dizer isso. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade entre os habitantes daquelas cidades, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham, ou seja, tinha movimentação das pessoas nas suas rotinas, trabalhando, seguindo a sua vida normal, né? É uma das leituras que as pessoas começam a ficar chocadas quando leem primeiro o livro Nosso Lar, porque é uma narrativa que demonstra que é uma vida efervescente, né? Que acontece diferentemente de qualquer narrativa anterior que a gente possa ter sido apresentado, porque as religiões, as filosofias não são objetivas para tratar sobre essa vida depois da vida, digamos assim, essa vida no outro plano, né? Ninguém concebe em tanto detalhe, com tanta riqueza assim de imagens, uma narrativa como essa do André Luiz. Então,
Por isso que a primeira leitura desse livro ela é sempre chocante. Vamos imaginar na década de 40, quando esse livro chegou, que o conhecimento da vida no mundo espiritual, ou seja, era muito mais restrito o conhecimento espírita, né? Como que foi um livro, digamos assim, revolucionário. E o objetivo do livro era esse mesmo, era trazer uma narrativa didática, objetiva e detalhada do mundo espiritual, né? Então, nisso ele também é mais um ângulo que o trabalho do André Luiz cumpre um propósito. Então, ele segue. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo minhas íntimas conjecturas, esclareceu o solista. Antes da gente passar para o próximo parágrafo, eu queria fazer uma pausa aqui e ouvir de vocês o que vocês entendem por essa passagem aqui, quando eu falo assim, algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Como o texto ele não detalha mais essa primeira frase, quem quer contribuir para a gente aí? O que será que o André Luiz quis narrar com essa frase? Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes. Será que ele quis falar simplesmente que as pessoas estavam pensativas? Ou, ou teria, além disso, outra conotação? O que vocês acham? A palavra está franqueada aí. Eu quero ouvir mais opiniões, né? Porque é uma afirmativa que eu também tenho dúvidas sobre ela. Fala aí, Denise, por favor. Ou seja, eu, na hora que eu li, eu interpretei como se eles estivessem ainda ligados aos pensamentos terrenos, ligados a familiares aqui na Terra, alguma coisa assim. Não sei se a minha interpretação está equivocada, mas é o que eu pensei. Por mais que eles já estivessem lá no nosso lar, ainda estava preso, né, algumas situações aqui no plano terrestre. Quem mais, gente? A interpretação da Denise, completamente válida. É uma das, né, das possibilidades mesmo que eu também considero. Quem mais quer falar aí? Gilberto, Renata, Rosa, Patrícia, Rosângela. O que vocês entendem também? Todo mundo leu esse trecho. Pensei a Fala aí, mesma Rosa. coisa. Isso aí. Fala aí, Rosa, por favor. Eu também pensei a mesma coisa que ela. Muitos estão ainda ligados na verdade, estão ali, mas com o pensamento na vida, onde esteve na última encarnação, nos parentes, né? Ainda porque fala assim, parecem situar a mente em lugares distantes. A mente está situada em outro lugar, né? Talvez ainda muito adoecidos psicologicamente. Só isso mesmo. Muito bem, Rosa. Mais alguém quer falar, gente? Exatamente nesse ponto que você, Denise, e a Rosa, que eu me situei também, porque a gente deve lembrar, deve recordar, que o André Luiz mesmo confessou
em capítulos passados aí, que ele não conseguia parar de pensar na família dele, vocês lembram? Né? Preocupado como é que estaria. Então, o que que acontece? A colônia Nosso Lar, pela proximidade que ela tem ainda do plano material, né, da crosta terrestre, os habitantes do Nosso Lar não são habitantes na sua totalidade já superiores, né, estáveis, digamos assim, evoluídos. Não. São muitos, como no caso do André Luiz, recém-resgatados do umbral, ainda com as suas lutas internas. Então, aqueles que passavam por o André Luiz e o cumprimentavam com um gesto acolhedor, de repente, eram aqueles que já haviam conseguido pequenas vitórias, digamos assim, de uma estabilidade psicológica, emocional, espiritual, de maneira que já estavam mais focados no presente. Então, tinha mais capacidade, por exemplo, de observar a natureza em volta, com a mente já mais voltada, por exemplo, para o trabalho do dia a dia, para os projetos do futuro. Os irmãos que, segundo André Luiz, parece que estavam com a mente distante, provavelmente, né, estavam ainda nessas projeções mentais que os ligava ao passado recente, as preocupações com os familiares que ficaram para trás, né? Então, é uma interpretação que também me ocorreu dessa forma. Mas vamos seguir a leitura dessa parte, então. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então, a gente percebe que esse nome, Ministério do Auxílio, ele era muito apropriado, né, às tarefas desse ministério. Porque o ministério não era um ministério de ajuda mesmo, era um ministério de socorro. Então, toda a estrutura daquela parte de Nosso Lar estava voltada para esse tipo de trabalho. Então, ou seja, e aí os profissionais mais variados possíveis, orientadores, operários, né? E quando a gente fala operários aqui, a gente deve evitar aquela imagem somente de operários, digamos assim, braçais, não, nesse aspecto mais rude dessa palavra mesmo, porque a natureza de serviço, né, do serviço era muito variada. Então, operários, no caso, aqueles que operavam todas essas atividades, mas que não quer necessariamente dizer que eram ou braçais, ou nesse aspecto mais rude. Né? É uma gama de serviços, né, que era necessário em Nosso Lar. Então, nesta zona, atende-se a doentes, né, a narrativa do próprio André Luiz
já atesta isso. Ouvem-se rogativas, como ouviu a Deus, selecionam-se preces, porque a esfera, né, mais próxima do umbral era aquela mesmo. E muitas preces, quando não vinham da crosta, vinham do umbral, pedindo socorro, né? Vinham do umbral. Então, no Ministério do Auxílio, tinham equipes especializadas, especialmente para trabalhar, né, nesse setor, né? Selecionando as preces, escutando as rogativas, né? Aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra, ou seja, os habitantes desse plano mais denso. Estudam-se soluções para todos os processos que se pendem ao sofrimento. Então, tinha os que operavam, tinha os que planejavam, tinha os que, né, orientavam, e esses que se debruçavam para encontrar as soluções para cada tipo de necessidade, de problema levantado. Sobre esse trecho aqui, alguém quer fazer alguma intervenção? Então, sigamos adelante. Há, então, em nosso lar, um Ministério do Auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Então, ou seja, ele se refere aqui que as organizações, elas não são estáticas. Elas, digamos assim, elas não são imutáveis. Elas progridem, né, com o tempo. Se aperfeiçoa a cada dia, né, como é natural que seja assim, de acordo com a lei do progresso, que é uma lei universal, como está narrado lá no Livro dos Espíritos, né? Então, essa organização do Ministério do Auxílio, de repente, né, é natural que faça mudanças, que aprimore procedimentos, entendimentos, né? Porque assim é de acordo com a lei universal do progresso. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Então, aqui nós já vemos que há um aspecto de organização e disciplina, né, muito forte. Então, ou seja, 72 colaboradores, porque são os ministros de nosso lar. A colônia divide-se em seis ministérios orientados, cada qual por 12 ministros. Então, aqui nós precisamos fazer o primeiro raciocínio, ou seja, o André Luiz aqui não está trazendo a informação de que existe uma hierarquia entre esses ministros. Então, são 12 ministros em cada ministério. Então, imagina se isso fosse aqui no nosso plano. Digamos assim, um staff horizontal de comando, como é o que ele está
nos trazendo aqui. Por quê? Não tem ele não está falando que um é vice-ministro, subministro, não, 12 ministros. Cada qual por 12 ministros. Então, só aí a gente começa a perceber umas diferenças. Como digamos assim, a harmonia que seria necessária, o amadurecimento espiritual para que um determinado departamento, uma determinada engrenagem, né, digamos assim, da estrutura de comando de nosso lar, como que é possível funcionar com 12, digamos assim, com comando de 12 pessoas, como é o caso de cada um desses ministérios. Só é possível se tiver entendimento, respeito, amadurecimento, compreensão. Ou seja, é indispensável que sejam gestores amadurecidos espiritualmente, porque senão virava uma bagunça. Se alguém mais orgulhoso quiser, por exemplo, chamar somente para si o poder de mando, iria por água abaixo essa harmonia. Mas não era só um ministério, não. Todos os 6 ministérios tinham esses 12 ministros. Então, aí a gente já começa a fazer um comparativo, né, com as nossas estruturas organizacionais do nosso plano. Aí ele continua. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Quem pode fazer para a gente o que acha que cada um desses ministérios é atribuição dele? Quem quer arriscar aí? Estou perguntando porque exatamente eu também não sei, não. Eu arriscaria, né, falar alguma noção aqui. Você poderia dar uma dica para a gente aí, por exemplo, Gil, sobre o que você acha que cada ministério desse é responsável? Renata, Jane, quem quer contribuir com a gente aí? Eu já li o livro, mas eu esqueci. Eu não sei assim delinear quais as funções de cada um, não. Eu vou ter que voltar na leitura para poder lembrar de novo. É porque essa explicação vai estar um pouquinho mais para frente. Nesse capítulo ele não explica. Tá certo? Então, eu vou falar assim, mais ou menos o que eu lembro. Porque ele já fala assim, os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres, os 2 últimos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes na união divina. Então, por exemplo, esse primeiro que eu falo aqui, que é o da regeneração, que é dos serviços mais grosseiros, que é um dos que está também mais ligado ao plano material. Me parece que esse ministério é um ministério, digamos assim, de preparação, porque a reencarnação propriamente dita, ela é executada no Ministério do Auxílio. Mas aqueles planejamentos, né, as questões morais que as pessoas precisam resolver para se melhorar e, por exemplo, encarar outra encarnação, ou seja, os trabalhos de resgate no próprio plano espiritual e depois no plano
material seriam encarregados deste ministério, o ministério que vai ajudar, digamos assim, né, um pouco nessa questão moral, nesse planejamento, digamos assim, para essa melhoria do indivíduo, do ponto de vista mais grosseiro, digamos assim, né? O do auxílio, o próprio texto já falou, né? Um ministério de socorro, de ajuda, né? Que seleciona as preces, né? Que socorre, né? Os sofredores do umbral, né? Então, esse ministério que nós já falamos. O Ministério da Comunicação é mais ligado, digamos assim, a essas questões da comunicação do plano espiritual com os planos materiais, como, por exemplo, o nosso, né? Então, não ocorre uma comunicação, por exemplo, sem uma autorização desse Ministério da Comunicação, sem um planejamento. Então, por exemplo, as reuniões mediúnicas que trazem as comunicações diretas entre, por exemplo, espíritos e médios, tem que ter, digamos assim, um planejamento, né, de um funcionário do Ministério da Comunicação. Isso no caso, a gente está falando no caso nosso lá, aqui, porque nem todas as colônias têm os mesmos ministérios, né? Porque, igual aqui, nem todos os países têm as mesmas burocracias, os mesmos órgãos de comando. Então, nós estamos falando aqui no caso de nosso lar. O do esclarecimento é aquele ministério que cuida, por exemplo, dos arquivos de cada um de nós, dos nossos arquivos espirituais. Então, tudo que nós já vivenciamos, já passamos, as experiências acumuladas, né? Esse ministério é que cuida. Então, por exemplo, quando o André Luiz, ou outra obra espírita, narra, né, que algum espírito teve acesso ao passado de outro indivíduo ou dele próprio, isso só acontece, né, com a participação e autorização do Ministério do Esclarecimento. Esses dois últimos, da elevação e da união divina, o da elevação, já o próprio nome diz, é para ajudar nessa elevação espiritual, né, de cada trabalhador de nosso lar, de cada elemento, digamos assim, daquela sociedade. O da união divina, também de caráter mais sublime, é o que faz a conexão com as esferas superiores, com o plano mais divino, né? Porque no próprio livro a gente tem as narrativas, por exemplo, de espíritos que vêm de planos superiores, como a própria mãe do André Luiz, que está em outra esfera superior. Então, esse ministério é que cuida, né, dessa conexão, né, de nosso lar com as esferas superiores, né, e com os espíritos superiores, logicamente, também. Alguém quer fazer alguma observação sobre isso aí, gente? Então, sigamos. Então, eu já li isso aqui. Os sobrinhos da União. Clarencio, nosso chefe amigo, é um dos 12 ministros do auxílio. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido. Nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias. O véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede de plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim, quando orientada pela mente do homem.
e o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Então, é uma afirmação muito profunda essa aqui, que quer dizer que toda instituição, toda iniciativa de caráter superior, né, principalmente no plano coletivo, digamos assim, ela tem uma origem no mundo espiritual. Daí que é tão importante, sempre que a gente tiver um projeto, por exemplo, nós que somos trabalhadores da casa espírita, como que é importante essa conexão nossa com o plano superior, porque os problemas que aparecem para a gente resolver, é eles que vão nos inspirar a solução. Porque a gênese, por exemplo, de uma casa como a SEBEM e outras, partiu de lá, ou seja, a sementinha foi plantada lá, eles que começaram o trabalho, e aí os voluntários no plano de cá, com muito trabalhos deles, foram aparecendo até que se materializasse uma instituição como a SEBEM, né? Então, e se a gente perde a conexão, se de repente a gente passa a considerar que o trabalho é somente nosso e que todas as resoluções têm que partir somente de nós, começa a dar errado. E é por isso que a gente ouve e percebe que muitas vezes instituições, né, que começaram muito bem, ao longo do tempo, ela se desagrega. A gente pode citar, por exemplo, aqui um exemplo muito prático disso, o movimento espírita na França, por exemplo, e na Inglaterra. Todo o movimento espírita começou muito forte, mas a semente teve que ser transplantada para o Brasil, porque senão não vingaria lá. Por quê? Porque aqui ele permaneceu ungido, jungido ao cristianismo, ao Cristo. Na França, né, esse movimento, né, de ter o Espiritismo como suporte, o Evangelho de Jesus, tanto na França como na Inglaterra, ele perdeu força. Ele começou a adquirir o aspecto somente filosófico e científico. Então, houve essa perda dessa conexão com o mundo espiritual, e é por isso que hoje o Brasil é o país de mais amplo espectro de espíritas do mundo, sendo que ela começou mais forte na França, teve um movimento fortíssimo, por exemplo, na Inglaterra, com o Conan Doyle, né, com outros mestres lá, cientistas que estudaram os fenômenos, mas não, digamos assim, deixaram germinar essa semente do Evangelho, junto com as premissas da doutrina. Então, é mais ou menos isso que fala esse parágrafo aqui. Pode falar, Renatinha, por favor. É porque essa parte que você leu aqui, né, que a natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem, eu achei tão rica, assim, tão singela a fala do Lísias, mas ela é tão profunda, porque você imaginar, assim, um ambiente, que tem muito verde, que tem muita planta, mas aonde a própria natureza está se organizando, né, então nasce um mato no meio das flores e etcétera e tal. Quando que se transforma num jardim? Quando tem uma mente, né, por detrás que vai organizando aquela paisagem, né, o que a gente chama hoje de paisagismo. Aí você constrói um jardim. Então a mente do homem
né? A mente do homem, ela é orientada, né? A natureza se transforma em jardim quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano selvagem na criatura primitiva transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas, que a gente vai ver mais para frente, que você vai chegar lá, que na construção de nosso lar, né, que não foi um empreendimento fácil, né, foi uma construção difícil. Só um minuto. Foi uma construção difícil, era se utilizado como força motriz os silvícolas, né? Os indígenas, espíritos indígenas. Então, assim, eu achei de uma beleza. Eu acho que o Lísias fala de uma forma muito poética, e a forma como ele fala ajuda a gente a se reconhecer no trabalho, né? Ajuda a gente a se identificar onde é que a gente está localizado nesse braço da criação, nessa força que organiza e direciona. Ele vai mostrando para a gente. É só isso. Muito bem, Renatinha. Obrigado pela contribuição aí. Vamos seguir aqui, então. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil, no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. As substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que por lá se empregava a violência, a guerra, a escravidão. E aqui o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Então, essa gênese de nosso lar, fica muito claro que foi uma luta. Não foi do dia para a noite, né? Não foi uma coisa fácil. Naquele ambiente, né, o material humano, digamos assim, os recursos humanos que tinham, era, por um lado, os europeus, né, que haviam sido muitos degredados de lá da Europa, né, ou os que vieram por vontade própria, muito movidos pela ambição, poucos religiosos, né, nesse contexto, né, alguns bem intencionados, outros mal intencionados, mas, ou seja, aqueles recursos humanos, tanto para, né, os europeus do plano material, quanto os europeus do plano invisível, eram, digamos assim, eram rudes, eram limitados, né?
Era digamos assim, exigia muito trabalho. Só que o método de trabalho, né, das mentes encarnadas, né, dos espíritos encarnados, era o uso da violência, da opressão. E do plano espiritual, por outro lado, né, era a insistência, a paciência, né, a perseverança e a fraternidade. Então, assim que começou a construção de nosso lar. A gente já está meio em cima da hora, então vou passar para o próximo aqui. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou. Temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. E respeitoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimento. Nós outros gozamos de entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos. Obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Então, aqui a gente percebe o deslumbramento do André Luiz com a arquitetura. Então, quando ele fala, atingimos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. Ele estava maravilhado com o espetáculo com o qual ele se deparava a primeira vez, né? Do paisagismo, da arquitetura, né? Como ele cita aqui, o palácio de magnificente beleza encabeçado de torres soberanas. Depois ele vai falar desse simbolismo da sede da governadoria ter sido construída onde foi começado o esforço, onde se localiza hoje a governadoria, disse o visitador. Porque se a gente perceber nos textos anteriores, quando ele fala dos 72 ministros, dos 6 ministérios, dos 12 ministros, né? E agora vai falar em forma triangular, a gente percebe que existe muito simbolismo na narrativa. Se a gente for lembrar, por exemplo, o Velho Testamento, o número 12, né? 72 múltiplo de 12, né? 6, né? É um divisor, um dividendo, né? Do 12, o 72, 6 vezes 12. Então, ou seja, as 12 tribos de Israel, a gente falando aqui, por exemplo, nessa forma triangular, que também né, nos faz referir a uma forma piramidal, né? Então, ou seja,
é um texto que mostra que existia um certo simbolismo, né? Não existia nada por acaso nessa arquitetura, né? E na história de nosso lar, né? Então, o fato dos ministérios partirem de lá, onde começou o esforço, tem um simbolismo também bastante concreto nisso aí. Ou seja, quando eu falo assim, o ponto de convergência dos 6 ministérios. Todos começam na governadoria, estendendo-se em forma triangular. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso aí, gente? Sobre essa parte aqui? Então, vamos seguir. Ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Então, a gente vê que existia um comando e existia uma burocracia organizada para atingir os objetivos macro e os objetivos micros, né? Ou seja, era um planejamento minucioso. Ou seja, em cada ministério desse estava alocado uma certa quantidade de trabalhadores, né? Então, existia um planejamento minucioso que demonstrava zelo, disciplina e sabedoria na organização. E nós vamos ver mais para frente, né, nas narrativas, né, que o governador teve que utilizar de toda a sabedoria, de toda a superioridade moral dele, para chegar nesse ponto dessa narrativa que está hoje. Porque nós vamos ver nos capítulos subsequentes que isso não foi uma coisa assim da noite para o dia e nem foi uma coisa fácil, né? Mas olha aí, por que ele chegou nesse ponto? Olha as características, as virtudes que o Lísias descreve aqui, ó. Ele é o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Então, aqui já demonstra que na colônia de Nosso Lar, as lideranças, né? As lideranças, aí a gente pode, as lideranças profissionais, né? As lideranças políticas, o que as, digamos assim, fazia chegar aos postos de comanda eram os méritos morais, que é uma coisa que a nossa sociedade ainda está engatinhando. Essa meritocracia moral, ela não existe aqui ainda. Existe muitas vezes a meritocracia da competência, digamos assim, na competitividade, mas em planos mais ligados assim, ao materialismo. Em poucas situações que aquele que tem uma moralidade, uma espiritualidade mais alta, é que chega aos postos. Acontece? Acontece, tem as exceções, mas nem sempre. Então, aqui já é uma lição que o André Luiz trouxe dessa outra diferença, né, de Nosso Lar. Então, os outros ministros excursionavam em outras esferas, enquanto nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Então, o tempo dele era dedicado à missão dele, né? Então, já era uma superioridade moral que denota que era um espírito que já tinha méritos para, se quisesse, estar em outras esferas, de outros planos, muito mais distante dessa zona mais materializada próxima da Terra, mas por opção ele estava no cargo, né? Ele faz questão que descansemos, obriga-nos às férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono, né?
que nós também, em capítulos subsequentes, teremos mais algumas explicações sobre essas necessidades de descanso, da alimentação. Alguém quer fazer alguma observação sobre essa parte aqui, sobre essa característica do governador de Nosso Lar? Nós passamos 5 minutinhos ainda, mas porque o outro slide é só de encerramento. Então, sigamos. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referente às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os ciclos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos abrange. A tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito, comemorou-se o 114º aniversário, 114º aniversário da sua magnânima direção. Calava-se Lísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu a seu lado contemplava, respeitoso e embevecido, as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Então, só uma última observação aqui. Quando a gente fala assim, 114, nossa, estava só na governo 114, mas o próprio Lísias já confessou que ele já estava lá há 40 anos. Então, porque os tempos são muito diferentes e muito relativos. Porque aqui, todas as vezes que a gente faz alguma reflexão sobre um período de tempo, nós estamos refletindo sobre a duração de uma encarnação, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Daí que você falar de 50 anos é mais da metade, digamos assim, de uma vida encarnada. Mas lá o parâmetro não eram as encarnações, era a eternidade. Então, diante da eternidade, o que significa 40 anos? O que significa 114 anos? Né? Um grãozinho de areia. Então, as perspectivas, nós vamos ver também, né, no prosseguimento da leitura, que essa questão temporal, ela tem outra conotação em outro lado, bastante diferente, né, das que nós temos aqui. E o André Luiz, maravilhado com esse desdobramento de surpresas, né, de novas realidades para ele. E o leitor que vai lendo o livro com atenção vai se maravilhando também com essas possibilidades. Então, é uma bênção para nós que somos espíritas, né, termos em nossas mãos essa narrativa do André Luiz, que a cada livro vai se aprofundando um pouco mais. Os últimos comentários aí, gente, está aberta a palavra. Quem quiser fazer alguma observação, por favor. Né? Peço desculpas se foi meio, né, meio trópica a apresentação aí, a gente começou, né, mais lento, depois atropelamos um pouco, mas é assim mesmo. Por isso que eu falo que aqui não tem ninguém que vai fazer a coisa 100%, né? Nós estamos aqui para todos aprendermos e, enfim, espero que possa ter facilitado, né, um maior entendimento aí dessa narrativa desse capítulo 8. Sidney, Pode falar. por favor, você sabe dizer o nome do governador? Que eu estava Olha, com Benevenuto na minha cabeça, mas Benevenuto é um dos ministros, né? me parece que sim, eu não lembro, Renato. Nós vamos ter que seguir mais um pouco,
porque eu não li o livro todo ainda para fazer. Eu estou adiantado nos capítulos aqui nessa leitura recente, mas as outras leituras que eu tenho, elas são mais, já faz mais algum tempo. Então, nós vamos ter que aguardar um pouquinho, mas com certeza vai ser revelado aí nos próximos capítulos, né? Mas vai falar mais, de qualquer maneira, do Clarencio, né, e de outros ministros. Mas posso procurar também para a gente trazer no próximo estudo, mas hoje eu não lembro, sinceramente. Não, não precisa trazer, não, a gente descobre junto mais para frente. Tá bom. Ninguém, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fazer alguma observação? Enriquecer o nosso estudo? Muito bem. Quem que pode fazer a nossa oração de encerramento, por favor, aí? Hoje nós somos 16. Só precisamos de um. Ou uma. Uma possibilidade menor que só eu e o Gil, né, Gil? Tem mais algum representante aqui do masculino? Acho que não. Eu posso convidar uma pessoa para fazer oração? Claro que Só que pode. essa pessoa não pode se negar a fazer oração, né? Eu vou convidar aqui, ó, estou vendo aqui a listagem, eu vou convidar a Patrícia para fazer a oração para gente. Pode ser, Patrícia? Acho que ela não ouviu. Patrícia? Ah, tá. Consegui ligar o microfone, eu estava tentando, mas estava no lugar errado. Você pode fazer oração para a gente, por favor? Posso sim. Obrigado. Vamos a agradecer a Jesus, a Deus, por esse momento de nossa união, de esclarecimento, de conhecimento, essa oportunidade que estamos tendo para juntos descobrirmos entendermos melhor o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Ô, gente, então, muito obrigado pela paciência, obrigado por participarem, por estar conosco em mais esse estudo, e vamos pedir a Jesus que nos dê a persistência para vencermos as dificuldades que sempre aparecem, né? Os obstáculos que sempre aparecem no nosso caminho, para a gente conseguir, né, esse estudo dessa obra tão bonita, tão profunda, que vai nos enriquecer muito. Então, até a próxima semana. Muito obrigado a todos. Vamos na semana que vem, então, a Rosa vai fazer a leitura comentada para nós. Obrigada a você, Boa noite, Sidney. gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.